Primeira sessão ordinária, 10 de fevereiro de 2026. Antes de iniciarmos, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura de um trecho bíblico e logo após faremos a oração do Pai Nosso. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns de seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías aos vossos respeitos, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda: quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao teu pai e à tua mãe: o sustento que vós procedereis, recebereis de mim é corbã, isso é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar teu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais as palavras de Deus com as tradições que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pai nosso, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Aparecido Rodrigues da Silva, Douglas de Souza Jorge, Fabiana Aparecida Póvoas da Silva, Francisco Gabriel Silvério Colombo, presente. Gabriel Henrique Costa dos Santos, Presente. João Paulo da Silva Ferreira, João Pedro dos Santos de Freitas, Cauã Seschini Kemp, Silvio Simões de Oliveira. Todos presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão. Dispensa a leitura das atas das sessões anteriores, as quais estão gravadas. Em votação, as atas das sessões anteriores, favoráveis sentados, contrários se levantem. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas do Executivo Municipal, ofício que encaminha os projetos de lei número 4, 5, 6, 7, 8 e 9 de 2026. Lupércio, 6 de janeiro de 2026. Ofício especial. Senhor presidente, venha através desse encaminhar a Vossa Excelência os projetos de lei de número 4, 5, 6, 7, 8 e 9/2026 para análise e deliberação desta Casa de Leis em regime de urgência, na forma de nossa lei orgânica. Contando com a vossa costumeira compreensão, antecipadamente agradecemos. Atenciosamente, Kleber Meneguzzi, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 4/2026. Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais no orçamento do município de Lupércio e incluir nos anexos do Plano Plurianual, PPA, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, do corrente exercício. Peço dispensa da leitura
Senhor presidente, peço dispensa da leitura do projeto de lei número 4/2026, visto que todos os vereadores possuem uma cópia e o mesmo já está disponível no site da Câmara. Dispensado. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta edilidade para devida apreciação e votação o projeto de lei anexo que dispõe sobre a abertura de créditos adicionais e especiais no orçamento vigente. Ao ensejo, justificamos que os presentes créditos se fazem necessário para a reabertura de dotações com saldo financeiro de recursos vinculados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, no exercício de 2025, os quais estão sendo reprogramados para ações de educação básica em nosso município, através da parcela deferida. Por fim, face à relevância e ao interesse público, solicitamos que esta matéria seja processada sobre o regime de urgência na forma de nossa lei orgânica pelas razões acima expostas. Prefeitura Municipal de Lupercio, 5 de fevereiro de 2026, Kleber Meneguzzi, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 5/2026. Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais no orçamento do município de Lupercio e a incluir nos anexos do Plano Plurianual, PPA, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, do corrente exercício. Senhor presidente, peço dispensa da leitura do projeto de lei número 5/2026, visto que todos os vereadores possuem uma cópia e o mesmo já está disponível no site da Câmara Municipal. Dispensado. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta edilidade para a devida apreciação e votação o projeto de lei anexo que dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais no orçamento vigente. Ao ensejo, justificamos que os presentes créditos se fazem necessários para a abertura de dotações com o saldo financeiro remanescente de recursos vinculados aos seguintes convênios. Convênio número 931049/2022, reforma da quadra poliesportiva de Lupercio. Convênio número 941716/2023, aquisição de trator agrícola. Convênio número 100855/2022, substituição de tecnologia de iluminação pública. Convênio número 100187/2024, substituição de tecnologia de iluminação pública. Cumpre-nos esclarecer que os objetos dos convênios acima foram totalmente executados e os saldos remanescentes são provenientes de exercícios anteriores e deverão ser restituídos à origem. Por fim, face à relevância e ao interesse público, solicitamos que esta matéria seja processada sobre o regime de urgência na forma de nossa lei orgânica pelas razões acima expostas. Prefeitura Municipal de Lupercio, 5 de fevereiro de 2026, Kleber Meneguzzi, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 6/2026. Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais no orçamento do município de Lupercio para a manutenção de despesas da Secretaria Municipal de Higiene e Saúde e incluir nos anexos do Plano Plurianual, PPA, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, do corrente exercício. Senhor presidente, peço dispensa da leitura do projeto de lei número 6/2026, visto que todos os vereadores possuem uma cópia e o mesmo já está disponível no site da Câmara Municipal. Dispensado. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a essa edilidade para a devida apreciação e votação o projeto de lei anexo que dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais para custeio de despesas da Secretaria Municipal de Higiene e Saúde no orçamento vigente. Ao ensejo, justificamos que os presentes créditos se fazem necessário para a abertura de dotações que serão utilizadas para custeio e investimentos em despesas oriundas das atividades da Secretaria Municipal de Higiene e Saúde, a fim de possibilitar melhor empregabilidade dos recursos financeiros no aprimoramento dos serviços ofertados por essa secretaria à população. Por fim,
Face à relevância e o interesse público, solicitamos que esta matéria seja processada sobre o regime de urgência na forma de nossa lei orgânica pelas razões acima expostas. Prefeitura Municipal de Lupercio, 5 de fevereiro de 2026, Kleber Meneguzzi, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 7/2026. Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais no orçamento do município de Lupercio e incluir nos anexos do Plano Plurianual, PPA, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, do corrente exercício. Senhor Presidente, peço dispensa da leitura do projeto de lei número 7/2026, visto que todos os vereadores possuem uma cópia e o mesmo já está disponível no site da Câmara Municipal. Dispensado. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a essa edilidade para a devida apreciação e votação o projeto de lei anexo que dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais no orçamento vigente. Ao ensejo, justificamos que os presentes créditos se fazem necessário para a abertura de dotações, visando a aquisição de equipamentos para sistemas de monitoramento e segurança, que serão utilizados nas escolas de educação infantil pertencente à rede municipal de educação. Cabe salientar que a aquisição acima irão beneficiar os alunos da educação infantil, creche e pré-escola do município e serão custeadas através de parceria e com recursos provenientes de ações no âmbito do eixo Equipamentos do Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo, PAINSP, por meio do termo de compromisso firmado com a Secretaria Estadual de Educação. Por fim, face à relevância e o interesse público, solicitamos que esta matéria seja processada sob o regime de urgência na forma de nossa lei orgânica pelas razões acima expostas. Prefeitura Municipal de Lupercio, 5 de fevereiro de 2026, Kleber Meneguzzi, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 8/2026. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento do município de Lupercio, que servirá para atender despesas com o Programa Assistencial, Apoio ao Trabalho e alterações nos anexos do Plano Plurianual, PPA, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, do corrente exercício. Senhor Presidente, peço dispensa da leitura do projeto de lei número 8/2026, visto que todos os vereadores possuem uma cópia e o mesmo já está disponível no site da Câmara Municipal. Dispensado. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a essa edilidade para a devida apreciação e votação o projeto de lei anexo que dispõe sobre a abertura de crédito adicional e especial destinado ao Programa Assistencial Apoio ao Trabalho e alterações dos anexos do Plano Plurianual, PPA, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Ao ensejo, justificamos que a abertura do presente crédito se faz necessária para a execução de despesas durante o exercício de 2026, com o Programa Assistencial Apoio ao Trabalho instituído através da Lei Municipal número 40/2025 de 9/9/2025. Face à relevância e o interesse público, solicitamos que esta matéria seja processada sobre o regime de urgência, na forma de nossa lei orgânica, pelas razões acima expostas. Prefeitura Municipal de Lupercio, 5 de fevereiro de 2026, Kleber Meneguzzi, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 9/2026. Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais no orçamento do município de Lupercio e incluir nos anexos do Plano Plurianual, PPA, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, do corrente exercício. Senhor Presidente, peço dispensa da leitura do projeto de lei número 9/2026, visto que todos os vereadores possuem uma cópia e o mesmo já está disponível no site da Câmara Municipal. Dispensado. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a essa edilidade para a devida apreciação e votação o projeto de lei anexo que dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais para custeio de despesas de diversas secretarias no orçamento vigente. Ao ensejo, justificamos que o presentes créditos se fazem necessários para a abertura de dotações que serão utilizadas para custeios de despesas com ações voltadas ao meio ambiente e também com a manutenção da iluminação pública, a fim de possibilitar
melhor empregabilidade dos recursos financeiros, no aprimoramento dos recursos ofertados pela municipalidade à população. Os recursos financeiros serão superávit financeiro do exercício anterior. Por fim, face à relevância e ao interesse público, solicitamos que esta matéria seja processada sobre o regime de urgência na forma de nossa lei orgânica pelas razões acima expostas. Prefeitura Municipal de Lupercio, 5 de fevereiro de 2026, Kleber Meneguzzi, Prefeito Municipal. Os projetos de lei número 4, 5, 6, 7, 8 e 9 foram encaminhados à assessoria jurídica e às comissões permanentes para apreciação e emissão de pareceres na sexta-feira, dia 6 de fevereiro de 2026. Se todos estiverem de acordo, convoco uma sessão extraordinária logo após esta, para discussão e votação dos projetos de lei número 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Todos estão de acordo? Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas do Legislativo. PL 1 e 2 de 2026. Lupercio, 2 de fevereiro de 2026. Ofício número 6/2026. Aos vereadores e vereadora da Câmara Municipal de Lupercio. Assunto: encaminha projetos de lei do Poder Legislativo números 1 e 2. Senhores vereadores e senhora vereadora, encaminho para apreciação deste colendo plenário os projetos de lei do Poder Legislativo Municipal, número 1 e 2, e seus anexos, conforme preceitua o regimento interno desta Câmara Municipal. Atenciosamente, Gabriel Henrique Costa dos Santos, presidente da Câmara. Projeto de Lei do Legislativo número 1/2026. Dispõe sobre a concessão de reajuste salarial aos servidores públicos efetivos e ativos do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Lupercio. Senhor presidente, peço dispensa da leitura do projeto de lei do Legislativo número 1/2026, visto que todos os vereadores possuem uma cópia e o mesmo já está disponível no site da Câmara Municipal. Dispensado. Justificativa. O presente projeto de lei tem o escopo de conceder reajuste salarial aos servidores do Legislativo Municipal, efetivos e ativos do seu quadro de pessoal. Tal fato se faz necessário para dar cumprimento ao artigo 37, 10º da Constituição Federal, e levando-se em conta que a data base fixada em nosso legislativo é fevereiro. Frisa-se ainda que o referido reajuste está de acordo com o índice IPCA, acumulado dos últimos 12 meses. Solicitamos a especial atenção dos nobres vereadores para apreciação do referido projeto, bem como requeremos a sua tramitação em regime de urgência, nos termos regimentais. Atenciosamente, Gabriel Henrique Costa dos Santos, presidente da Câmara Municipal, Francisco Gabriel Silvério Colombo, primeiro secretário, Douglas de Souza Jorge, segundo secretário. Anexo 1. Relação dos valores da remuneração de cargos públicos. Valores atuais. Referência. A1. Assistente de Serviços Gerais. Salário: R$ 4.012,47. Referência. 18A. Cargo: Diretor Administrativo. Salário: R$ 4.785,64. Referência: 19A. Cargo ou função: Diretor de Finanças. Salário: R$ 4.898,84. Referência: 20/A. Cargo: Procurador Jurídico. Salário: R$ 5.696,04. Valores a partir de fevereiro de 2026. Referência: 4A. Assistente de Serviços Gerais, R$ 4.413,71. 18A. Diretor Administrativo, R$ 5.264,20. Referência: 19A. Diretor de Finanças. Salário: R$ 5.388,72. E referência: 20A.
cargo procurador jurídico, R$ 6.265,64. Estimativa de impacto orçamentário financeiro, Câmara Municipal de Lupercio. Valor bruto total, reajuste no exercício de 2026, R$ 23.268,96. Diferença total por mês, R$ 1.936,28. Projeto de Lei do Legislativo número 2/2026. Dispõe sobre a concessão de reajuste do Vale Alimentação dos servidores públicos, efetivos e ativos do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Lupercio. Senhor Presidente, peço dispensa da leitura do projeto de lei do Legislativo número 2/2026, visto que todos os vereadores já possuem uma cópia e o mesmo está disponível no site da Câmara Municipal. Dispensado. Justificativa. O presente projeto de lei tem como escopo de conceder reajuste do Vale Alimentação aos servidores do Legislativo Municipal, efetivos e ativos de seu quadro de pessoal. Tal fato se faz necessário para recompor o poder de compra de produtos alimentícios que tiveram alta significativa no ano de 2025. Frisa-se ainda que o referido reajuste está de acordo com o índice IPCA, acumulado dos últimos 12 meses. Solicitamos a especial atenção dos nobres vereadores para apreciação do referido projeto, bem como requeremos a sua tramitação em regime de urgência nos termos regimentais. Atenciosamente, Gabriel Henrique Costa dos Santos, presidente da Câmara Municipal, Francisco Gabriel Silvério Colombo, primeiro secretário, Douglas de Souza Jorge, segundo secretário. Anexo 1. O valor do Vale Alimentação no exercício de 2026 passa a R$ 1.149,50. A diferença é de R$ 104,50. Valor do reajuste total no exercício de 2026, R$ 4.598. Os projetos de lei do Legislativo número 1 e 2 foram encaminhados à assessoria jurídica e às comissões permanentes para apreciação e emissão de pareceres na sexta-feira, dia 7 de fevereiro de 2026. Solicita a Secretaria da Casa que sejam incluídos os projetos de lei do Legislativo número 1 e 2 na pauta de votação da próxima sessão ordinária. Requerimentos 1 e 2. Requerimento número 1/2026. Senhor Presidente, requiro à mesa, após ouvido o plenário na forma regimental, ao senhor Kleber Meneguzzi, prefeito municipal de Lupercio, São Paulo, para que apresente a este vereador informações abaixo elencadas. 1. Lista atualizada dos imóveis pertencentes ao município Lupercio e também documentos comprobatórios de legalização. 2. Qual o estado que se encontra a estrutura dos referidos imóveis pertencentes ao município de Lupercio. 3. Se houver algum imóvel com estrutura comprometida ou deteriorada, solicita informar qual é e o que o município fez, está fazendo ou fará para repará-lo. 4. Quais prédios públicos foram utilizados pela Prefeitura Municipal no exercício de 2025 e qual o projeto para sua utilização e desenvolvimento das atividades. Justificativa. As informações solicitadas se fazem necessária, uma vez que é dever do vereador prestar informações à população e fiscalizar o Poder Executivo Municipal. Contudo, solicita as informações citadas acima para que, com a ajuda da população e dos poderes públicos, possamos promover bem-estar e segurança a todos. Assim, exijo resposta do senhor prefeito municipal, pois baseio-me nos artigos 17, inciso 10 e 14, artigo 108, inciso 6º e 110, inciso 4º da Lei Orgânica do Município,
os quais relatam duas das competências da Câmara Municipal de Lupércio, e o prazo de 15 dias para o senhor prefeito prestar as informações solicitadas. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para elevar os votos de estima e consideração. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 6 de fevereiro de 2026, Francisco Gabriel Silvério Colombo, vereador. Em discussão, requerimento número 1. Se o autor desejar tecer algum comentário, por favor, se dirige à tribuna. Boa noite a todos. Vamos ser rápido. Fiz mais uma vez esse requerimento, eu fiz ele no início do ano passado, a gente não teve, eu vou falar gente, porque como Câmara a gente não teve uma resposta desse ofício, então eu requeri ele mais uma vez, para que a gente tenha conhecimento de como que está sendo utilizados os prédios, bem como alguns terrenos, porque a gente sabe, pelo menos chegou a mim que alguns terrenos são da prefeitura, estão sendo utilizados como meio particular, então assim, alguns já cobram, porque um tem o direito de usar o terreno público, o outro não tem esse direito. E é a mesma questão quando o Cauã fez no final do ano passado a indicação para a Associação do Câncer, a gente fez a votação, eu falei sobre isso, a gente passou aqui o prédio para o Banco do Brasil, e aí a gente fica naquela dúvida, não tem nenhum prédio para a associação, ok, não é uma crítica, mas assim, não tem. Então, assim, mas a gente tem um terreno e eles estão lutando para ter um espaço dele. Então, assim, talvez a gente consiga fazer uma intermediação, virar uma ponte. Então, assim, mas não tem como ser uma ponte sem conhecer o rio que a gente está passando. Então, por isso que a gente pede informação, para saber realmente como que está essa situação dos prédios e dos terrenos, para que a gente possa tomar uma decisão mais sábia sobre o que fazer e como ajudar, tanto a população quanto a prefeitura. Continua a discussão. Em votação, requerimento número 1. Favorável, sentados, contrário, se levanta. Aprovado. Requerimento número 2/2026. Senhor Presidente, requer a mesa após ouvido o plenário na forma regimental ao senhor Kleber Meneguzzi, prefeito municipal de Lupércio, São Paulo, para que apresente a este vereador o motivo pelo qual as obras do ginásio de esportes de nosso município ainda não foram concluídas e qual o prazo de conclusão. Justificativa. As informações solicitadas se fazem necessárias, uma vez que é dever do vereador prestar informações à população e fiscalizar o Poder Executivo Municipal. Além disso, o contrato para execução das obras da reforma do referido ginásio foi firmado em 26 de agosto de 2022, e o último projeto de lei que solicitou a abertura de crédito adicional especial para concessão do termo aditivo referido ao contrato firmado entre a Prefeitura de Lupércio e o Ministério da Cidadania foi aprovado por esta Câmara Municipal no mês de abril do exercício de 2025. Infelizmente, com a paralisação e atraso das obras do ginásio de esporte, a prejudicada é a população de Lupércio, que tanto anseia pela utilização daquele espaço. Assim, exijo resposta do senhor prefeito municipal, pois baseio-me nos artigos 17, incisos 10 e 16, artigo 108, inciso 4 e artigo 110, artigo 108, inciso 6º e artigo 110, inciso 4º da Lei Orgânica do município, os quais relatam duas das competências da Câmara Municipal de Lupércio, e o prazo de 15 dias para o senhor prefeito prestar as informações solicitadas. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para elevar os votos de estima e consideração. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 6 de fevereiro de 2026, Francisco Gabriel Silvério Colombo. Em discussão, requerimento número 2. Se o autor desejar tecer algum comentário, por favor. Então, mais uma vez, gostaria que todos aqui, como os vereadores, me apoiassem principalmente nesse requerimento, porque eu fui cobrado agora, final do ano, na questão de que a gente cobrou muito ano passado sobre a escola. Graças a Deus, a escola foi entregue. Eu posso falar, minha filha está estudando lá, então isso foi um ganho para o nosso município. Mas a gente sabe que o ginásio de esporte, a gente aprovou verba em abril e até agora nada da entrega. Então, assim, é abril. Passou
9 meses, vamos falar assim, e nada até agora. Então foi um parto e até agora nada da gente ter o ginásio de esporte ainda. E além disso, a gente sabe que com o tempo também o ginásio já vem se deteriorando. Ele já passou por 2 pinturas da época que a gente fez a aprovação do crédito. E eu passei lá esses dias, já temos janela quebrada, tem as telinhas que as pessoas acabam vandalizando. Então, assim, a população acho que anseia realmente para que o ginásio de esporte seja inaugurado, para que as nossas festas possam acontecer lá dentro e que, além de tudo, ele também seja um espaço, né, como o próprio nome diz, para que seja praticado esporte. Então, a gente tem o atletismo dentro do nosso município, podemos praticar o vôlei lá dentro, como era antigamente. Então, assim, o requerimento é realmente quando que essa obra vai ser entregue. Eu sei que foi falado que esse ano seria entregue, mas a gente está esperando desde o ano passado. E o prazo que foi dado foi só prorrogado, prorrogado, prorrogado. Assim, a gente quer uma informação, para que aqueles que nos procurem, que a gente possa falar, ó, não, vai ser exemplo, em abril. Tá, então é abril, e a partir de abril a gente volta a cobrar, tá bom? Obrigado, gente. Continua a discussão. Em votação, requerimento número 2, favorável sentados, contrário se levanta. Aprovado. Moção número 1, senhor secretário. Moção número 1 de 2026. Senhor presidente, apresento na forma regimental esta moção de pesar pelo falecimento do senhor Francisco Marques, ocorrido na data de 17 de janeiro de 2026. Francisco nasceu em 17 de maio de 1953, no município Américo de Campos, estado de São Paulo. Filho de João Marques e Maria Carnevale Marques, Francisco começou a trabalhar aos 8 anos de idade. Seu primeiro registro em carteira foi na Fazenda Santa Isméria, em 5 de junho de 1970. Lá trabalhou até 21 de outubro de 1992. E neste último ano mudou-se para a área urbana de Lupércio. Era frequentador assíduo da igreja Congregação Cristã no Brasil desde o ano de 1981. Foi porteiro naquela igreja durante 40 anos, recebendo os membros, abrindo e fechando a igreja. Francisco se casou com Luzia Rosa Martins Marques em 20 de janeiro de 1972. Desta união nasceram os filhos Luiz Carlos, Maria Aparecida, Rosimeire, Roseli, Rosana, Reginaldo, Regina e Regiane. Foi servidor público municipal no período de 2000 a 2011. Desempenhava a função de jardineiro. Após este período, aposentou-se e foi prestador de serviço da Prefeitura Municipal de Lupércio como jardineiro, função a qual desempenhava com competência, inclusive no jardim da Câmara Municipal, onde era mantido por ele com todo carinho. Pai honrado, trabalhador, amigo e uma pessoa sempre de bem com a vida, este era o senhor Francisco. Que aqui fique registrada nossas condolências à família do senhor Francisco Marques, e que Deus dê força aos que nesta terra ficam. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 6 de fevereiro de 2026, Silvio Simões de Oliveira, vereador. Em discussão, moção número 1, se o autor desejar tecer algum comentário, por favor. Boa noite, presidente, a mesa, vereadores e o munícipe presente, a família aqui, né, seu Francisco Marco presente. Então é uma honra muito grande de poder estar fazendo essa moção, porque ele foi uma pessoa que todo mundo, todos aqui conheceu, né? Foi uma pessoa que o negócio dele era só trabalhar e estar na igreja e junto com a família, né? Ninguém via ele ir para a rua se não fosse ir trabalhando, né? Sempre é domingo, é feriado, às vezes até de noite. Então essa era a vida dele. Então ele deixou um exemplo muito grande, um exemplo muito bom para a família dele, né? Os filhos, as filhas, os netos, né? Bisnetos, o genro, as noras, né? Todos teve oportunidade aí de conviver um bom tempo com ele. E eu conheci ele da Fazenda Santa Isméria, tive a oportunidade de trabalhar junto. Então a vida dele sempre foi essa. Trabalhar, pessoa honesta, honrado, né? E então só tem que deixar os parabéns aí para a família dele, pela pessoa que foi São Francisco. Parabéns para vocês.
Continua a discussão. Boa noite, presidente, a mesa, funcionário da Câmara, colegas vereadores e os parentes do Sr. Francisco. O que eu tenho a dizer aos parentes do Sr. Francisco, ele foi uma pessoa muito boa, honrada, trabalhadora, e eu tive o prazer de trabalhar junto com ele. Na Santa Isméria, ele era fiscal, né, de mim, dos meus irmãos. A gente trabalhou muitos anos assim com ele. E queria ser bem rápido, mas queria lembrar uma passagem da Santa Isméria. Foi quando mudou tempo de serviço para fundo de garantia. E ele, sendo nosso fiscal, o administrador na época quis mudar sem acertar. E ele, como nosso fiscal e trabalhava para a fazenda, ele ficou do lado dos trabalhadores na época. Ele, antes do administrador ir na roça com um documento para todos assinar, ele falou para nós não assinar. E ele foi o primeiro a não assinar. Então eu queria dar os parabéns à família hoje. E isso ficou marcado na minha vida porque é uma pessoa muito boa e amiga. A gente tinha brincadeira, eu e ele, né? Minha esposa também, ele brincava muito. Isso eu não vou esquecer. Então, parabéns à família por o pai que vocês teve. Pai, sogro, né? Por todos. Muito obrigado. Continua a discussão. Boa noite a todos, boa noite à mesa, funcionários da Câmara, os amigos vereadores, a toda a família aqui presente. Eu sou uma pessoa que tive poucas oportunidades de estar conversando com o seu Francisco, mas essas poucas oportunidades me mostrou que ele era uma pessoa de um bom coração, uma pessoa esforçada, uma pessoa trabalhadora. Sempre esteve presente aqui no nosso município, eu sempre vi ele na rua andando para lá e para cá. E queria desejar meus sentimentos a todas as famílias, fazer da palavra do Silvio, do Cida, as minhas palavras também. E é isso, boa noite, obrigado. Continua a discussão. Boa noite a todos, a mesas, os munícipes, né? Em especial, família do seu Marx, né? Como a gente conhecia ele, uma pessoa carismática, um homem de Deus, um homem muito bom. Tive o prazer de cuidar um pouquinho dele lá no HC. Sei que a luta dele foi muito grande, né? Um homem assim que a gente leva por exemplo. Lutou até o fim, mas há tempo para todas as coisas. E era o tempo dele ser recolhido. Que Deus dê força para vocês, né? Que a perca fica e a saudade fica, né? Mas ele era um homem de exemplo, tá? Parabéns e que vocês sigam o exemplo dele. Obrigada. Continua a discussão. Boa noite, presidente. Boa noite à mesa, aos funcionários da casa, aos demais colegas vereadores, a você de casa. Eu queria passar aqui também para falar aí, seu Chico Marques, né? Peço desculpa, família, eu não estava aqui quando foi o velório dele, mas só de olhar para a família, quanto honrada, trabalhador, o Chico Marques deixou exemplo aí, sem comentários. Faço das minhas palavras, de todos aqui, o homem que exemplo aqui para os funcionários da prefeitura, que para nós novos aqui, que mais novo, né? Lamenta muito, é uma perca muito grande ao nosso saudoso Chico Marques aí. Queria deixar meu sentimento aí para a família toda aí. E pedir desculpa por não estar presente no velório. Eu não estava aqui na cidade. E que Deus abençoe a todos. Continua a discussão.
Boa noite a todos mais uma vez. Meus sentimentos a toda a família. Ah, sei que são momentos difíceis que a gente passa com a perda sempre de um ente querido, de um pai, de um sogro, alguém que está tão perto da gente. Mas gostaria aqui de deixar que o seu Chico Marques, eu lembro muito dele, perdão, principalmente ali na igreja, porque quando mais novo eu lembro sempre dele cuidando do jardim da igreja, e em muitas fotos que trazem a igreja nossa como um cartão postal, a beleza da nossa igreja, além da parte arquitetônica, estava sempre no jardim, que ele sempre cuidou e se dedicou muito. Então acho que, além do exemplo de cidadão, de pai, também fica do cuidado, porque quando a gente chega numa casa, num lugar, é muito bonito quando a gente vê um jardim bem cuidado. E isso o seu Chico Marques sempre fez com muita dedicação, então, de deixar a nossa cidade bonita, com zelo, para que todos que passam pudessem admirar. Lembro muito da minha avó, quando ela vinha para a missa e ela ficava admirando, se eu não me engano, eram as azaleias e roseiras que tinham, que o seu Francisco sempre cuidava muito bem. Então, assim, ela vinha mais cedo porque ela gostava de estar junto ali no jardim da igreja, que era algo que o seu Francisco sempre estava ali. A gente sempre via ele. Um pouquinho do dia, ele fazia todo o serviço dentro de Lupércio, mas sempre passava pelo jardim da igreja. Então, um cuidado que muitas vezes passa despercebido, mas que faz a diferença para quem realmente está ali todo dia e admira um trabalho. Então, acho que é um trabalho de pai, de um homem honrado, de alguém que fez a diferença de Lupércio e que sempre vai deixar um exemplo para a gente. Obrigado. Continua a discussão. Eu quero aqui cumprimentar toda a família, os nobres colegas vereadores, parabenizar o Silvio por essa linda homenagem, Silvio, em nome de toda a família ali. O Chico, que sempre foi uma pessoa muito prestativa, muito honrada, muito carinhoso com todos. O Chico, que por muitos e muitos anos manteve o Jardim da Câmara sempre roçado, sempre bonito, e que hoje passa o legado para o filho, Reginaldo Marques, que com muito carinho, dedicação e zelo cuida da Câmara Municipal, cuida do Jardim da Câmara Municipal, como se fosse o patrimônio da própria casa de vocês. Então, o Chico, que hoje sustentou a família por toda a vida, e que vocês continuem sempre seguindo esse carinho, essa atenção e essa prestação de serviços que ele sempre manteve na nossa cidade, que isso passa sempre para vocês de geração em geração. Parabéns para vocês, que Deus conforte o coração, vocês tiveram um excelente pai. Em votação, a moção número 1, favoráveis sentados, contrários se levanta. Aprovado. Indicações 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 de 2026. Não, pode. Indicação número 1/2026. Senhor Vice-Presidente, indico na forma regimental ao senhor Kleber Meneguzzi, Prefeito Municipal de Lupércio, para que estude a possibilidade de concessão de ajuda para custear a passagem de ônibus aos trabalhadores que exercem atividade remunerada nas cidades vizinhas, ou seja, Marília, São Paulo e Garça, São Paulo. Nosso município tem uma grande quantidade de trabalhadores que viajam até as cidades de Marília e Garça para exercerem atividade remunerada. Esses trabalhadores pagam o valor integral, da passagem de ônibus, prejudicando seu orçamento ao final do mês. Sabe-se que as cidades vizinhas ao nosso município concedem subsídio às passagens dos trabalhadores, o que auxilia as necessidades dessas pessoas. Tal procedimento se faz necessário, haja vista que este é o único meio de transporte que leva e traz estes trabalhadores todos os dias. Na certeza de ver cumprida esta indicação, antecipo os votos de elevada estima e consideração. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 6 de fevereiro de 2026, Gabriel Henrique Costa dos Santos, presidente da Câmara. Uma promessa de campanha que não foi cumprida e pelo quinto ano, novamente eu estou aqui cobrando, reivindicando, em nome de todos os trabalhadores do município de Lupércio, de Santa Terezinha, que precisa se locomover até a cidade de Garça e Marília, que não tem ajuda de custo dos trabalhadores. Tem vereadores aqui que está vendo que é a segunda vez que eu estou apresentando esse requerimento, tem outros aqui que está vendo que já é o quinto ano que eu estou apresentando isso. Uma promessa de campanha vazia, foi colocado apenas no plano de governo e que o senhor prefeito não dá essa assistência para o povo.
Então, mais uma vez, nós estamos pedindo, nós estamos reivindicando e que o senhor prefeito possa olhar. Afinal de contas, faz 5 anos que nós estamos apresentando essa indicação aqui na Câmara Municipal. Indicação número 2/2026. Senhor Vice-Presidente, indico na forma regimental ao senhor Kleber Meneguzzi, prefeito municipal de Lupercio, para que estude a possibilidade para concessão de aumento real, salarial e também aumento do vale alimentação aos servidores públicos de nosso município de no mínimo 10%. Diante do cenário mundial de guerras internacionais, o custo de vida da população brasileira teve alta significativa. Índices como combustível, energia elétrica, alimentos, entre outros, tiveram quase ou mais de 100% de aumento. Tudo isso fez com que o dinheiro do trabalhador desvalorizasse ainda mais. É de conhecimento de todos nós que não há aumento real nos vencimentos dos servidores públicos de nosso município há anos. Estes servidores desempenham sua função com o máximo de dedicação e não são reconhecidos. Sabe-se que no ano de 2025, estes funcionários tiveram somente 4,83% de reposição salarial, ou seja, sem aumento real significativo. Além disso, de acordo com o último relatório da gestão fiscal do ano de 2025 disponível no portal da transparência do município de Lupercio, o índice da folha de pagamento da prefeitura de nosso município está em 41,31%, ou seja, o reajuste salarial e também o do vale alimentação aos servidores públicos municipais é possível sem atingir o percentual expresso em lei pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Contudo, reitero ao senhor prefeito municipal que acolha esta indicação e providencie o aumento real salarial e também aumento do vale alimentação aos servidores públicos de nosso município de, no mínimo, 10% neste ano de 2026. Certo, em contar com o atendimento desta indicação, aproveito a oportunidade para elevar os votos de estima e consideração. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 6 de fevereiro de 2026, Gabriel Henrique Costa dos Santos, presidente da Câmara. Dispense, secretário. Indicação número 3/2026. Senhor Vice-Presidente, indico na forma regimental ao senhor Kleber Meneguzzi, prefeito municipal de Lupercio, para que estude a possibilidade de retirada da contribuição de iluminação públicas das contas de energia elétrica dos moradores de nosso município e do distrito de Santa Terezinha. Sabe-se que no ano de 2014 foi sancionada uma lei que determina que todo contribuinte deverá pagar em sua conta de energia elétrica a contribuição de iluminação pública no percentual de 15% a mais do consumo realizado em sua residência, um completo abuso. Além disso, no ano de 2025, foram instaladas nos postes de nosso município lâmpadas LED e por se tratar de material novo, a manutenção das referidas lâmpadas será necessária somente daqui a um certo período de tempo. Outro sim, é comprovadamente científico que as lâmpadas de LED são de mais baixo consumo de energia elétrica, ou seja, fato que deveria ser revisto perante a cobrança de contribuição da iluminação pública. Se a essas contribuições fosse retirada do bolso do contribuinte, a população ficaria satisfeita e o salário do trabalhador e da trabalhadora, ao fim de cada mês, seria empregado de maneira mais abrangente em suas necessidades e de sua família. Contudo, reitero ao senhor prefeito municipal para que estude a possibilidade de retirada da contribuição da iluminação pública das contas de energia elétrica dos moradores de nosso município e do distrito de Santa Terezinha, proporcionando alento a todas as famílias. Certo, em contar com o atendimento dessa indicação, aproveito a oportunidade para elevar os votos de estima e consideração. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 6 de fevereiro de 2026, Gabriel Henrique Costa dos Santos, presidente da Câmara. Dispense, secretário. Indicação número 4/2026. Senhor Presidente, indico na forma regimental ao senhor Kleber Meneguzzi, prefeito municipal de Lupercio, para que estude a possibilidade de construção de uma cobertura à frente da escola denominada Sonho Meu.
Fui procurado por vários pais e responsáveis que, ao se depararem com aquele local, ainda que novo, solicitaram esta indicação, alegando que ao levarem e buscarem seus filhos, ficarão embaixo de sol e chuva. O mínimo que o poder público deveria proporcionar a estas pessoas é a cobertura à frente da referida escola, possibilitando conforto àqueles munícipes. Contudo, reitero ao senhor prefeito municipal para que providencie a construção de uma cobertura à frente da escola denominada Sonho Meu, atendendo a pedido de nossa população. Certo em contar com o atendimento dessa indicação, aproveito a oportunidade para elevar os votos de estima e consideração. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 6 de fevereiro de 2026, Francisco Gabriel Silvério Colombo, vereador. O senhor deseja tecer algum comentário? Por favor. Fazer tudo junto. Então, só aqui para explicar, deixar mais claro, a gente sabe que o prédio é novo, ele tem uma pequena coberturinha ali na frente, mas o pessoal que participou da inauguração, alguns vereadores estavam presente, a gente viu que estava chuviscando, a maioria dos pais estavam na chuva. Eu levo minha filha, meu filho para a escola, busco minha sobrinha e realmente o dia que está chovendo é muito ruim, porque a gente não tem uma área coberta para chegar com o carro, então tudo bem, o carro está na rua, mas não é igual na antiga creche, que a gente tem a parte coberta que vai auxiliar para a criança não tomar chuva, bem como quando a gente espera para que a criança seja entregue para a gente novamente. Além disso, os pais que estão à tarde reclamam porque pega o sol ali. Então, principalmente aqueles que vão entrar 1h da tarde, 12h30, vai estar com aquele sol bem forte. Então, assim, a cobertura não precisa ser abrangente, pegar o prédio como um todo, mas que seja feito pelo menos como se fosse uma passarela para proteção, tanto da criança quanto daqueles que estão esperando. Então, assim, é uma cobertura simples, tenho certeza que não vai ser nada de gasto extraordinário e que vai ajudar tanto os pais quanto as crianças nesse momento de chegada e saída da escola. Indicação número 5/2026. Senhor Presidente, indico na forma regimental ao senhor Kleber Meneguzzi, prefeito municipal de Lupercio, para que disponibilize espaço coberto e adequado na área externa da escola denominada Sonho Meu, para recreação das crianças. Fui procurado por vários pais e professores que alegaram que a referida escola não há espaço coberto adequado na área externa para a recreação das crianças. Um verdadeiro absurdo, pois o sol escaldante e a chuva são prejudiciais, principalmente às crianças, as quais possuem imunidade baixa e estão em desenvolvimento. Além disso, existem pesquisas que comprovam que crianças que ficam o tempo todo em sala de aula e não participam de recreação fora dela são prejudicadas em sua autonomia e desenvolvimento, e também se torna comprometida a aprendizagem e a dinâmica realizada pelos professores. Contudo, reitero ao senhor prefeito municipal para que disponibilize espaço coberto na escola denominada Sonho Meu, para recreação das crianças, proporcionando bem-estar e autonomia a todos que ali frequentam. Certo em contar com o atendimento dessa indicação, aproveito a oportunidade para elevar os votos de estima e consideração. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 6 de fevereiro de 2026, Francisco Gabriel Silvério Colombo, vereador. O senhor deseja tecer algum comentário? Dispenso. Indicação número 6/2026. Senhor Presidente, indico na forma regimental ao senhor Kleber Meneguzzi, prefeito municipal de Lupercio, para que providencie a elaboração de projeto de lei para o plano de carreira e valorização do servidor público municipal. Sabe-se que quase todas as cidades do país possuem plano de carreira e valorização do servidor público municipal. Em nosso município, não há nenhuma lei específica que valorize o servidor público, motivo pelo qual fui procurado e questionado por vários profissionais. Tenho certeza que, se houvesse um plano de carreira e valorização do servidor, todo o funcionalismo público municipal se sentiria amparado e satisfeito, pois seriam reconhecidos por sempre desempenharem suas atribuições
sem medirem esforços, a fim de manter o município em constante funcionalidade e agilidade em todos os setores. Assim, reitero esta indicação ao senhor prefeito municipal de Lupercio para que providencie a elaboração do projeto de lei para o plano de carreira e valorização do servidor público municipal. Certo, em contar com o atendimento desta indicação, aproveito a oportunidade para elevar os votos de estima e consideração. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 6 de fevereiro de 2026, Francisco Gabriel Silvério Colombo, vereador. Se o autor deseja ter seu comentário, por favor. Mesma coisa da indicação do requerimento que eu fiz, esse foi, eu pedi ano passado, estou pedindo mais uma vez para que a gente consiga trabalhar e elaborar um plano de carreira. O presidente vem pedindo aí o aumento do Vale Alimentação, bem como o aumento salarial. A gente sabe que ano passado a gente brigou muito sobre esse aumento, no final a gente, vamos falar assim, não conseguimos o aumento que foi proposto, mas não conseguimos o aumento que a gente estava discutindo para que seja feito com todos os servidores. Mas vejo também que só o aumento anual é algo benéfico, mas se a gente tivesse o plano de carreira, essa valorização dos servidores de período em período seria mais fácil e os servidores também conseguiriam lidar com algo que fosse palpável, que ele conseguisse ver realmente como que vai ser o andar do tempo de serviço no